Então tá bem. Então vou começar com vocês aqui hoje. É o capítulo 5, tá? É o último conteúdo de condutos forçados que eu vou passar para vocês. São 6 capítulos, na verdade, sobre essa parte, mas tem uma parte que já é mais aplicada, que vocês vão ver em outra disciplina. Então, depois que a gente fez esse arranjo aí, né, das mudanças da disciplina, então eu nem falo do capítulo 6 com vocês, porque vai ser visto com mais detalhe depois em outra disciplina lá com o Brito. Mas então a gente começa hoje o capítulo 5, tá? É o último conteúdo de condutos forçados, e esse conteúdo é a base para o projeto, né, que eu comentei com vocês, que teria um projeto de uma instalação de bombeamento. Então, o que vocês vão ter que fazer no projeto, né, em termos de cálculo, né, lógico que aqui está só um material de apresentação, mas o que vocês terão que fazer no projeto, em termos de cálculo, é o que a gente vai fazer nesse exemplo aqui, né, nesse passo a passo de como a gente faz o dimensionamento, então, de uma instalação de bombeamento. Não sei até que ponto vocês fizeram isso, até esse conteúdo aqui, exatamente, Laura, é o último conteúdo da P1, tá? É até o capítulo 5. Até o capítulo 5 é o conteúdo de condutos forçados ainda, né? Depois a gente já começa condutos livres. Então, na verdade, o que vai ficar faltando para vocês aqui, digamos assim, mas aí também depende da turma já querer começar a fazer, né? Eu posso passar o trabalho e orientando vocês o que vocês precisam de informação, o que eu vou passar de informação, né? E o que vocês precisarão de buscar informação para poder desenvolver o projeto, tá? Então, aí cabe a vocês ver o que vocês vão decidir em termos de se quiserem fazer logo, né, o projeto, eu já vou orientando em relação a isso, tá? Mas então esse material aqui eu vou enviar para vocês por e-mail depois, tá? Porque acho que ele é grande para mandar lá pelo grupo, pelo WhatsApp, mas eu vou enviar para vocês por e-mail e é um passo a passo, então, do que é um projeto de instalação de bombeamento. Só uma dúvida, vocês chegaram a fazer isso, alguma coisa do tipo, em mecânica dos fluidos? Acho que não, né? Eu acho que projeto lá não vê, não. Acho que pode ter visto alguma coisa de bombas, mas projeto vocês não viram, não, né? Tá. Tá jóia. Então, aqui vai ter o passo a passo, então, eu vou começar com vocês a explicação, além do exemplo propriamente dito, né? Cada item aí tem algumas questões conceituais que eu vou abordar também com vocês, coisas que eu não cheguei a falar, por exemplo, né? Só de conceito, como eu comentei lá no início do semestre, então tem coisas que eu apresento para vocês agora, né? A gente discute um pouquinho em relação a essas coisas também conceituais, mas aqui vou começar então com vocês um exemplo. Provavelmente nesse exemplo a gente vai demorar em umas 2 ou 3 aulas, né, para finalizar, tá? E depois disso eu já posso passar para vocês o projeto para que vocês tenham ideia do que é o projeto, né? E se quiserem já começar, vocês vão ter condições para fazer isso em função do que é relativo a conteúdo, tá? Então, aqui tem um exemplo de um projeto de instalação de bombeamento. A captação de água bruta, né, destinada ao abastecimento, é um exemplo bem simples, mas para o nosso objetivo aqui, acho que é tranquilamente vocês entenderem o que é em termos de dimensionamento, tá? É uma população aqui, né, de 500 habitantes a ser atendida, tá? Quando eu falar com vocês do projeto, né, quando eu passar para vocês o projeto, vocês vão ver que, na verdade, eu vou passar para vocês, basicamente, né,
a informação de sugestão de onde fazer esse projeto e vou passar para vocês o número de pessoas a ser atendido, ou seja, de quantos habitantes vocês vão ter que atender com esse projeto. Basicamente, o que eu passo é isso, tá? A partir desse momento, aí, vocês vão fazer todo o desenvolvimento só com a parte, digamos, conceitual, aplicação das equações e assim por diante, tá bom? Tá mudando direitinho aí o slide, tá numa figura agora da instalação? Tá, então tá jóia. Então aqui, né, aqui eu estou apresentando para vocês um exemplo bem simples, tá? Uma ilustração muito simples de instalação de bombeamento, tá? Fazendo a captação da água, né? Em uma parte aqui inferior, um reservatório inferior. Essa captação, então, passa por um conjunto motobomba, né? Ela é captada por esse conjunto motobomba, passa por ele e chega ao reservatório superior, tá? E, então, a gente tem aqui as tubulações, né? De sucção, ok? Tubulação de sucção, então, é da parte anterior à bomba, né? A bomba aqui representada aqui pela casa de bombas, e aqui representada a bomba. Então, ela tem a tubulação de sucção, o conjunto motor-bomba, e depois a tubulação de recalque, né? Que vai chegar a água aqui no reservatório superior. Então, eu já vou apresentar para vocês algumas coisas que são importantes do ponto de vista de dimensionamento, né? Do ponto de vista de dimensionamento, é importante o seguinte, que vocês entendam que a gente vai ter que fazer, primeira coisa, né? Entender esse procedimento aí. O que a gente vai fazer aqui é aplicar, tá? A equação da energia, ok? Do reservatório inferior até o reservatório superior, né? Aqui eu vou colocar desse jeito aqui, marcando aqui a tubulação. Então, a gente vai fazer esse bombeamento aqui, né? Considerando essa equação de energia do reservatório inferior até o reservatório superior. Uma coisa que tem que chamar atenção, vocês têm que ficar atentos em relação a isso, né? Quando vocês trabalhavam com a equação de Bernoulli, né? O que acontece? Na equação de Bernoulli, vocês tinham energia em 1 igual a energia em 2. Ou seja, é uma condição de fluido ideal onde não há perdas, né? Não há perdas de carga, não há perdas de energia. Quando a gente passa a trabalhar com a equação da energia por gravidade, ou seja, que não depende de bombeamento, né? A gente tem que a energia em 1, considerando aqui que fosse 1 inferior, tá? Essa energia, então, em 1, são quais componentes, né? A componente de pressão, P sobre gama, a componente de posição, Z, e a componente cinética, tá? V ao quadrado sobre 2G. Na parte superior, a gente tem o quê, né? Tem a pressão P sobre gama, a componente posição, então, né, que é o valor de Z. Então, eu preciso definir uma referência para isso, né, para ter o valor de Z, e também V ao quadrado sobre 2G, ou seja, a carga cinética. Mais a perda de carga de sair de 1 até 2. Só que nesse caso, né, como o nível da água aqui está embaixo, lembra que a gente fazia sempre, né, quando eu tratava, por exemplo, de escoamento entre 2 reservatórios, não tinha bombeamento, essa água saía do reservatório 1, por exemplo, aqui em cima,
e escoava para um reservatório 2 com uma cota menor, ou seja, era por gravidade. Então, a gente só tinha no segundo membro, né, a parte da energia, ou seja, P sobre gama, mais V ao quadrado sobre 2G, mais E, mais a perda de carga do trecho 1 até, digamos, do reservatório 1 até o reservatório 2. Nesse caso agora, a gente vai ter que acrescentar no primeiro membro uma energia, tá? A energia fornecida pela bomba para a água sair desse ponto aqui embaixo, né? Do reservatório inferior e chegar no reservatório superior. Então, a água só vai chegar aqui em cima, nesse reservatório superior, se a gente considerar aplicar uma energia extra, uma energia adicional, né, nessa seção aqui, que no caso se refere ao reservatório inferior, porque senão a água não chega em 2. Tá? Essa energia adicional é a altura manométrica. A gente vai representar aqui por um HM. Tá? Então, repetindo, o que tem que ser feito aqui é aplicar uma equação de energia, tá? Ou seja, Bernoulli, né? Adicionado de altura manométrica no primeira parte da equação, indicando então que existe uma energia extra, que é a energia da bomba. E na segunda parte, além das 3 componentes de energia, a componente perda de carga. Tá? Então, a primeira parte recebe a altura manométrica, a soma da altura manométrica, justamente porque precisa de uma energia adicional para que a água saia do reservatório inferior e chegue no reservatório superior. E, obviamente, a perda de carga continua existindo no segundo, né, na segunda parte da equação, porque é justamente a energia desprendida para sair daqui, então, a água, né, ser retirada do reservatório inferior, passar pela bomba e chegar até o reservatório superior. Tá? Então, agora a gente acrescenta esses termos, né, na equação, e a partir disso, então, a gente consegue o quê? A referência, geralmente, a gente coloca no nível inferior, poderia ser diferente, mas no final daria a mesma coisa, tá? Então, a gente geralmente coloca no nível inferior, né? E a partir disso, então, o que a gente teria? Se a gente tem aqui no nível inferior a referência, a altura, né, em 1 seria 0, ou seja, o Z igual a 0, e a altura em 2, tá? Aqui em cima, vou explicar melhor para vocês em relação a esse 2 aqui, mas aqui em cima seria, então, a diferença, né, de cotas, que seria o HS e o HR. HS aqui se referindo a S de sucção, ou seja, a altura de sucção, e o HR seria a altura de recalque, tá? A altura de sucção é do nível da água até o eixo da bomba. Geralmente as bombas são instaladas desse formato, né? Onde você tem, então, uma tubulação que vai na vertical. Depois, geralmente, é muito comum uma curva de 90 graus e chegar até a bomba, então. Ou seja, a altura de sucção é a altura vertical do nível do reservatório até o eixo da bomba, tá? Isso aqui embaixo, tudo isso que eu estou mostrando aqui com o mouse, né? Isso é comprimento da tubulação, tá? É o comprimento da tubulação. A altura de sucção é só essa parte vertical, do nível da água até o eixo da bomba. E depois a gente tem a altura de recalque, que as duas somadas a gente vai dar um outro nome, mas a princípio aqui então é a diferença de cotas, né? Do reservatório 1 até esse ponto superior. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui importantíssimo, que é esse aqui, ó.
O desenho, ele está, digamos, não está exagerando nisso, mas é importante que vocês analisem isso. Ó. Se vocês olharem aqui, a saída da tubulação e onde está pegando aqui, então, ó, tá? Onde está pegando aqui? Onde está considerando HR é até a altura superior da tubulação. Observe que não é o nível, tá? O nível da água em cima aqui. É o nível superior. E isso aqui, gente, é importantíssimo porque é questão conceitual. Se vocês pegarem esse nível aqui da água e trouxer, né, para a altura, né, da tubulação, olha aqui, ó, onde está interceptando aqui a tubulação, o que acontece? Se você colocar no nível do reservatório superior, a água vai chegar até essa altura aqui na tubulação. Observe que aqui a gente não está na escala do desenho, mas vai faltar um pedacinho para passar e chegar até essa tubulação. Então, é importante vocês entenderem, né, que nesses casos aqui, tá, o que conta é o nível superior da tubulação. Não conta nem o nível da água, não é? E nem conta a ponta da tubulação, porque ela poderia fazer um processo desse aqui, ó, uma coisa do tipo assim, ó. Ela poderia ter uma situação onde fosse isso aqui, por exemplo, ela virando, tá? A tubulação chegando aqui ao final e virando para entrar dentro do reservatório, né? Lógico que eu exagerei um pouco aqui para mostrar para vocês, que está muito pequeno aqui, né? O desenho, uma escala aqui não está na escala, mas só para mostrar para vocês, então, que poderia estar virando aqui. Então, de forma nenhuma, esse, né? Esse valor de HR de forma nenhuma, ele não pode ser nem na ponta aqui, nem no nível do reservatório, porque é só vocês analisarem por princípio de vasos comunicantes, tá? Que a água não chegaria no reservatório superior se ela pegasse essa altura ou se ela pegasse essa altura aqui da ponta da tubulação, tá? Então, a explicação conceitual é isso. Só vai chegar água no reservatório se a gente considerar esse nível superior, tá? Então, isso é uma questão conceitual que, por mais que seja próximo os valores, vocês têm que ficar atento a isso. A altura de recalque, né? Ela vai do eixo da bomba até a parte superior da tubulação. Ou seja, se a água chegou na parte superior, ela vai, obviamente, né? Ela vai, obviamente, chegar até o reservatório, tá? Se ela não passar pela parte superior, ela não chega até o reservatório. Só ver aqui, acho que o Giovanni está entrando. Conseguiu acessar? Pode falar. Ô Flávio, a altura de recalque, então, ela é do começo da bomba, da tubulação da bomba, até ao nível superior, onde está o HT ali, um pouco antes, onde está o círculo vermelhozinho. Isso. A altura de recalque, deixa eu desenhar aqui que fica mais fácil, né? Eu quero saber de onde que ela sai. Ela sai daqui, do eixo da bomba. Vou exagerar aqui, ó. Tá? Ela sai daqui do eixo da bomba e vai até aqui. Tá? Deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Tá vendo? É essa altura Legal. aqui, ó. Então, essa altura... Opa! Essa altura aqui... Deixa eu desenhar de novo que não ficou bom. Ficou fora lá em cima. Essa altura do eixo da bomba, aqui, ó, né? Exatamente aqui do eixo da bomba até
esse eixo aqui. Então, o que você está enxergando aqui do retângulo, ó, é a altura de recalque. Todo mundo está conseguindo ver agora? Beleza. Tá? Essa é a altura de recalque. Viu? A altura de sucção vai só do nível do reservatório até a parte inferior desse retângulo que eu desenhei aqui, que seria então o eixo da bomba, tá? Se vocês somarem as duas coisas, seria obviamente zero aqui a referência, né? Se a gente considerar que zero é a referência, então quer dizer que o Z, né? Ou seja, eu vou fazer a equação, né, da energia até essa saída aqui em cima no reservatório, então o Z vai ser tudo isso, né? Na verdade, porque o Z, aí o Z vai ter que somar as duas coisas, né? Vai ter que somar o HR mais o HS. Então o Z, na verdade, será isso aqui, né? Tá? O Z será isso aqui. Entendido, gente? Se a gente pensar na referência aqui embaixo, tá? Tudo bem? Ó, uma coisa... Tá, eu vou explicar, Tainara. O HT vai ser a perda de carga, viu? O HT vai ser a perda de carga né, da água sair do reservatório inferior, obviamente passando pela tubulação, até chegar aqui em cima. Antes de falar da questão da perda de carga, do HT, eu vou fazer uma outra observação aqui para vocês, tá? É uma coisa que geralmente os livros, né, não tratam isso, tá? Passam meio despercebido nessas coisas aí, mas é importante que vocês saibam desses detalhes e fiquem atentos com essa questão. É muito comum, tá? É muito comum, na verdade né, o tipo mais comum de bombeamento é você sair de um reservatório, né, tirar a água do reservatório inferior, onde atua a pressão atmosférica, e chegar água no reservatório superior, onde atua a pressão atmosférica. Então, o fato do reservatório estar fechado, ou seja, estar com tampa, né, não quer dizer nada em termos de pressurização. Ele continua sendo, né, uma tubulação onde sai ali, onde não está, né, onde está atuando a pressão atmosférica dentro do reservatório, tá? Então, isso é importante. O que pode mudar, gente, em termos desse desenho aqui, que vocês teriam que ficar atentos e, né, como eu disse, em algumas situações os livros acabam não tratando disso aqui. Uma coisa que poderia acontecer e que mudaria o cálculo seria, por exemplo, que a tubulação estivesse entrando aqui embaixo e não aqui em cima, tá? Se a tubulação estivesse entrando aqui embaixo no reservatório, a gente teria essa situação onde o HR passaria a ser esse valor, né? Deixa eu ver se eu pego da altura aqui, acho que eu vou conseguir fazer, vamos ver. Esse valor daqui até essa altura aqui, ó, tá? Onde a tubulação está entrando no reservatório. Então, HR não seria mais até lá em cima, porque a água entrou por aqui. Ah, mas e essa diferença aqui agora, né? Interna aqui? Olha, essa diferença agora é um valor de uma carga hidráulica que poderia ser, inclusive, né, tratado como uma pressão. Ou seja, uma pressão no final da linha, no final da instalação, onde a pressão aqui é o quê? P sobre gama,
é a própria coluna de água. Então, se isso aqui, por exemplo, tivesse, sei lá, 1 metro e meio, a pressão seria, né, esse 1 metro ou 1,5 metro de coluna de água, tá? Lógico que isso aqui não vai poder ser um valor muito alto, né? Sei lá, coisas de até 4, 5 metros, tudo bem, né? Isso faz uma estrutura que suporte, ok. Mas isso não vai ser uma coisa muito exagerada, né? Mas, tipo, 4, 5 metros, até acho uma coisa mais razoável. Eu não sei, mais que isso seria uma estrutura, né, bem mais reforçada para suportar essa carga hidráulica toda. Mas então seria dessa forma, né? A equação da energia, aqui embaixo a pressão atmosférica seria nula, e aqui em cima a pressão aqui não seria pressão atmosférica, tá? A equação viria, né? O HR seria essa altura que eu representei aqui nesse retângulo. A entrada seria aqui embaixo e ao final teria então uma pressão que seria equivalente a essa carga hidráulica acima da saída da tubulação, tá? Ou seja, o nível da água acima da saída da tubulação. Isso seria uma possibilidade. A outra possibilidade seria o desenho ser exatamente como estava aqui antes, mas ao final aqui ele não despejar para um reservatório. Poderia ter aqui ao final, por exemplo, né, um tampão. Poderia ter afinal aqui um hidrante, tá? Para questões, por exemplo, de incêndio, ou poderia ter aqui ao final, por exemplo, um sistema de irrigação, coisa do tipo assim, onde uma pressão ao final da linha seria necessária, tá? Então, só chamar a atenção disso, porque muitos livros não trazem essa informação, não tratam desse jeito, né? Fica sempre considerando que é de pressão atmosférica para pressão atmosférica. Então, o que eu sempre recomendo é o seguinte: faça sempre considerando, né, que sai de um reservatório, que é o tipo mais comum mesmo, mas que ao final, né, coloque lá, considere uma pressão qualquer, que é muito comum a gente chamar de pressão de serviço. Essa pressão de serviço, quando for reservatório, exatamente do jeito que está no desenho aqui, né, no desenho anterior, original, essa pressão de serviço vai ser nula, porque a pressão atmosférica está atuando. Se for qualquer coisa do tipo da entrada inferior aqui, como eu representei, e uma coluna líquida aqui, ou falar que tem um tampão no final da linha e uma pressão disponível no final da linha, aí essa pressão de serviço vai ser essa pressão disponível, né, para um hidrante, vai ser uma pressão disponível para um sistema de irrigação, vai ser uma pressão disponível no manômetro, né, ao final da linha, tá? Então isso pode acontecer. Ou vai ser como eu coloquei aqui, uma carga hidráulica dentro do reservatório, tá? Então isso só para não ficar nessa questão que vai ser sempre reservatório, pressão atmosférica, para reservatório, pressão atmosférica também. Então tome cuidado com isso. Tudo bem, gente? Entendido essa questão aí? Porque muitos livros não tratam disso, viu? Passam meio despercebido em relação a isso aí. Tá? Ô, Flávio, Pode falar. no exemplo que você tinha dado, por exemplo, se a tubulação ali em cima no reservatório 2 ela fosse embaixo, mas não teria como ela ser embaixo, teria? Porque Não, aí ela sofreria pressão, a água desceria de volta. Ué. mas você tem que lembrar que a água está subindo, né? Sim. Tá? Mas aí, tipo, já tá subindo. Aí na hora que você desligar na hora que você desligar a bomba, a turbina, sei lá, ela vai voltar, não volta. Isso faz parte, na verdade, o que você está comentando aí, faz parte dos cuidados com a instalação, tá? Para que isso não ocorra do que você está comentando, é preciso que tenha um registro aqui embaixo, próximo à bomba, Fechado. tá? Para fechar. E além disso, nas duas partes da tubulação, nessa parte inferior e nessa parte do recalque, ou seja, da sucção e no recalque, a gente tem um dispositivo que é chamado de válvula de retenção, tá?
essa válvula de retenção, ela justamente impede que a água retorne ao sentido que ela originalmente deve seguir, que é subindo aqui, né? Então, ela vai ter uma válvula aqui que deixa a água subir, mas quando a água tende a retornar, ela fecha. Aqui embaixo, né, tem uma parte que é chamada de válvula de pé e crivo, ou pé com crivo. Crivo, na verdade, é como se fosse aqui uma tela, uma peneira, né, para não deixar entrar impurezas, né, maiores. E válvula de pé é também para não permitir que a água retorne nessa parte da tubulação, ou seja, que volte da bomba para o reservatório, tá? Então, na verdade, o Nabo tem que ter esse cuidado na instalação para evitar esse problema, tá? Tanto se a gente colocar a tubulação aqui embaixo, e tanto pensando também que durante o bombeamento, obviamente que para bombear a gente tem que estar, né, com a bomba ligada, através, muito provavelmente, de uma energia elétrica. Durante o bombeamento, se tiver uma interrupção de energia, por exemplo, né, essa coluna voltaria todo para cima da bomba, né, podendo até mesmo estragar esse conjunto motobomba, ou até mesmo voltar totalmente para o reservatório inferior, né? Então, desse ponto de vista, esse cuidado de colocar aqui acima do nível, né, ele ajuda nesse aspecto de não retornar, mas de qualquer maneira, aqui embaixo, né, antes, logo depois da bomba, né, depois pensando no sentido natural dela aqui, logo depois da bomba, a gente precisa ter um registro para fechar o sistema e uma válvula de retenção que vai evitar com que a água retorne na tubulação caso haja um desligamento inesperado, né? Ou caso não houvesse esse registro. Então, tem que ter um registro para fechar, ou seja, abrir e desligar o sistema, ligar e desligar o sistema, e tem que ter essa válvula de retenção para evitar que a coluna líquida volte aqui. Porque às vezes a gente pode ter uma diferença grande aqui, né? Entre o reservatório superior, ou seja, na tubulação aqui em cima, e o nível do eixo da bomba aqui, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza. Tá Tá bom? explicado. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, deixa eu explicar aqui então, né? A questão da perda de carga, né? Do HT aqui. O HT aqui é uma representação, né? Só um esquema, digamos assim, é para mostrar, tá? Que para a água sair do reservatório inferior e chegar nesse nível, né? Do eixo aqui da tubulação superior, eu tenho que ter uma energia, que é o HT, que vai ser desprendida ao longo desse trajeto, tá? Então, esse HT representa justamente a perda de carga. A perda de carga, né, que vai ser energia desprendida para o fluido vencer a resistência ao escoamento, saindo do reservatório inferior e chegando no reservatório superior, tá? Então, aqui é uma representação dessa perda de carga, né? Que a gente tem que considerar essa componente também. A soma desse HS com esse HR, a gente costuma chamar de HG, que é altura geométrica, tá? A gente conhece como altura geométrica. Então, a altura geométrica é a soma das alturas de sucção mais recalque. Então, HS representando sucção e o HR representando recalque.
Se a gente fizer a equação de energia, tá? De 1, ou seja, reservatório inferior, considerando a referência aqui embaixo, bombeando para esse reservatório superior, né? Se a gente fizer isso aí, essa equação de energia, eu não preparei a equação para vocês aqui, mas vocês podem tranquilamente fazer para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vocês vão encontrar que a altura manométrica é a diferença de cotas, ou seja, HS mais HR, que já está escrito aqui como HG, mais a perda de carga, tá? Saindo de 1 para chegar até 2. Então, na verdade, a gente costuma escrever, né? A gente escreve a altura manométrica, né? É muito comum aparecer dessa forma aqui, ó, que deixa eu circular aqui para vocês. É muito comum aparecer dessa forma, mas é bom que vocês entendam por que que ela está dessa forma, tá? Ela vai aparecer dessa forma porque você está considerando que o bombeamento está sendo feito de um reservatório inferior, com pressão atmosférica atuando, até um reservatório superior com pressão atmosférica atuando. HT, então, a perda de carga, HG, considerado, então, né, chamado aqui de altura geométrica, e a altura geométrica, então, esse HG é a soma de duas componentes, né? Do HS, ou seja, a altura de sucção, mais o HR, a altura de recalque. Tá? Então, aí, por esse desenho aqui, eu, né, falei para vocês todos os parâmetros necessários para vocês calcularem para fazer o dimensionamento né, de uma instalação de bombeamento. Repito, uma ilustração simples, mas que traz todos esses componentes que eu comentei com vocês, né? E com um detalhe, caso tenha alguma alteração, essa alteração foi o que eu expliquei ao final da linha, né? Em termos da pressão, então fiquem atentos a isso. Resumindo, é o seguinte: apliquem a equação da energia do reservatório inferior até a parte superior da tubulação, que chega nesse reservatório superior, pelo esquema que está aí. Considere, então, no primeiro membro, tá, da equação, na primeira parte da equação, além de P sobre gama, Z e V ao quadrado sobre 2G, acrescente aí o termo altura manométrica, que é a energia fornecida pela bomba. E no segundo termo, né, no segundo membro da equação, na segunda parte, na parte da igualdade, do outro lado da igualdade, vocês vão ter P sobre gama mais Z mais V ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga do reservatório inferior até o reservatório superior. Aí, com isso, vocês têm todos né, as componentes desse equacionamento, e ao final vocês vão enxergar que a altura manométrica, então, vai ser a altura geométrica mais a perda de carga. Tá? Por enquanto, o que eu estou mostrando para vocês aqui, então, são, né, os elementos aqui, né, os componentes da equação, o que eles representam, e depois a gente vai entrar no cálculo propriamente dito, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês com essa figura seria isso aí. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Posso seguir adiante? Alguma pergunta? Pode seguir, Flávio. Tá, todo mundo entendendo? Tranquilo? Tá, ok. Mas uma coisa que eu vou explicar aqui antes de passar adiante, ainda nessa figura, já até que teve a pergunta do Nabo um pouco antes aí, é o seguinte, tá? Duas coisas que eu vou explicar para vocês aqui. Tomar muito cuidado com essa instalação de sucção, ou seja, essa parte, né? Essa parte da tubulação aqui,
antes da bomba, tá? Tomar muito cuidado com ela e também ter os cuidados devidos com a tubulação de recalque. Na tubulação de sucção, preste atenção, gente, ainda mais da figura que como está colocado aqui para vocês. Na tubulação de sucção, a gente tem uma pressão negativa, tá? Na tubulação de recalque, a gente tem uma pressão positiva. Lembrem-se quando eu defini para vocês o que era um conduto forçado, eu coloquei para vocês que a pressão que definia um conduto forçado era a pressão ser diferente da pressão atmosférica, tá? Então, esse aqui é um caso típico, né? É um caso típico da forma que está ilustrada aqui, né? Ainda mais da forma como está ilustrada, é um caso típico onde essa parte aqui, então, né, da tubulação é pressão negativa, tá? Ou seja, abaixo da pressão atmosférica, e essa parte aqui, ó, né, de cima, toda essa parte de cima aqui, que eu estou representando aqui só no círculo, mas toda essa parte de cima, depois da bomba, é pressão positiva, tá? E isso exige alguns cuidados. Que cuidados são esses? Quando eu instalo a bomba pela primeira vez, antes dela funcionar, eu tenho que ter o cuidado de encher toda a tubulação de sucção. Então, eu tenho que ter algum dispositivo que eu consiga fazer esse enchimento, seja por mangueira, seja por qualquer outra forma aí, né? Tem algumas bombas que a gente coloca um sistema chamado bypass, né? Que é colocar, então, a passagem da água da parte superior para a parte inferior, tá? Então, qualquer coisa do tipo que vocês consigam encher essa tubulação de sucção. A bomba só vai funcionar se essa tubulação de sucção estiver cheia de água. Como é que a água vai parar, então, nessa tubulação? Se eu vou encher essa de água e não está funcionando ainda. O que eu disse para vocês, ó, aqui embaixo, né, nesse detalhe aqui, ó, tem uma válvula que impede que a água saia da bomba ou saia da tubulação e volte para o reservatório, tá? Essa válvula permite a água entrar na tubulação, mas ela não permite que a água volte na tubulação. Então, quando você faz essa instalação, você precisa encher essa tubulação de sucção de água. Não necessariamente tem que ter água na tubulação de recalque, porque a bomba em funcionamento, com essa parte da sucção cheia, tá? Onde aqui é pressão negativa, se isso estiver cheio de água, pode ligar a bomba tranquilamente, mesmo que não tenha água no recalque, que a bomba começa a funcionar, tá? Se essa tubulação não estiver cheia, a tubulação de sucção, a bomba não irá funcionar, tá? Se ela estiver parcialmente cheia, é muito provável que ela funcione mal e que a água não chegue, né? Muitas vezes nem chega no reservatório superior, tá bom? Então, isso é um detalhe muito importante, tanto na questão do funcionamento no dia a dia, quanto também na questão de ligar a bomba pela primeira vez. Então, essa tubulação de sucção tem que estar cheio de água, tá? Esse enchimento de água, essa parte aí, né, que colocar água, né, na tubulação, né, ou verificar se existe água na tubulação, a gente chama de escorva da bomba, ou seja, se a bomba está escorvada, né, se a tubulação de sucção está cheia, para que a gente possa pôr a bomba para funcionar, tá? Ah, mas o que acontece se tiver parcialmente com água, mas tiver ar no sistema? Ou seja, se tiver uma parte da tubulação vazia. Lembre-se o seguinte, gente. Aqui
é pressão negativa, tá? Imagine vocês, né, tomando um refrigerante, puxando o refrigerante pelo canudinho, né? Nesse canudo, a pressão é negativa. Vocês estão fazendo com a boca, promovendo a sucção, ou seja, seria o papel da bomba, né? Tirar a água do reservatório, fazendo sucção. O que acontece, então, se eu fizer um furo na tubulação de sucção? A água vai jorrar? Não, né? Vai entrar ar no sistema. A água não vai jorrar nessa parte da tubulação. O que vai acontecer é entrar ar no sistema, tá bom? Então tem que ficar atento com isso. Na parte do recalque, aí já acontece outro problema, que é aquele que o Nabo estava comentando, né, que eu expliquei um pouco antes aqui, que é, aqui a gente precisa também de uma válvula para impedir que depois dessa tubulação cheia, ao desligar, né, ou há uma interrupção de energia, onde cesse o bombeamento, que a água volte aqui também. Então, a gente tem um registro e uma válvula aqui. Aqui embaixo, a gente tem uma válvula, tá? Na tubulação de sucção. Tubulação de recalque, a gente tem válvula e registro. Tudo bem, gente? Então, isso é importante demais. Outra coisa, né? Que depois eu vou falar mais na frente. Mas na instalação de bombeamento pode acontecer dois tipos de problemas principais. Na parte de sucção, tem um problema chamado cavitação, tá? A bomba cavitar quer dizer que a bomba, né, essa tubulação de sucção, tem ar entrando no sistema, tá? Ou seja, a água está sendo pressurizada no sistema. Desculpa, pressurizada não, vaporizada nesse sistema. Enquanto aqui em cima, né, no recalque, a gente pode ter um problema chamado golpe de Ariete, que é quando a água tende a retornar e ela é impedida, né? Impedida pelo fechamento da válvula. Ou seja, tem uma velocidade grande de escoamento aqui pelo retorno da água, caso haja uma interrupção de energia ou um desligamento inadequado, e então essa válvula, como vai fechar, ela pode provocar um golpe de Ariete. Então, problemas típicos de bombeamento. Na parte da tubulação de sucção, um problema de pressão positiva ou de sobrepressão positiva, que é conhecido como golpe de Ariete, ou fenômeno a ser estudado é esse golpe de Ariete. Na tubulação de sucção, o problema, né, o cuidado que tem que ter aí é com relação à cavitação, tá? E lembrando uma outra coisa lá da física ainda, né? É o seguinte, gente, a água pode ferver de duas maneiras, tá? Ou você faz o que no dia a dia para esquentar, para fazer um café? Você mantém a pressão atmosférica, né? A pressão local, mas você faz o quê? Aumenta a temperatura quando você liga, então, né, a água para ser esquentada. Então, a água ferve, você mantendo a pressão e aumentando a temperatura, mas também tem uma outra maneira da água ferver, né? Ou da água vaporizar, que é o quê? Manter, né, a temperatura, mas diminuir a pressão. Então, como a tubulação de sucção ela está com pressão negativa, se você diminui essa, né, pressão nessa tubulação, mesmo que você mantenha a pressão, a temperatura, né, digamos, ambiente, temperatura da água, a água vai ferver, né? Então você pode ferver a água, aumentando a temperatura, mantendo pressão, ou mantendo temperatura e diminuindo a pressão. Então, esse cuidado tem que ser muito considerado para que a água nessa parte da tubulação não entre em vaporização, tá? Por isso
Por isso, esse HS, ou seja, a altura máxima teórica, tá? Do nível da água até o eixo da bomba, teoricamente, poderia ser no máximo 10 metros, que equivale a uma pressão atmosférica. Mas lembre um detalhe importante, né? Pressão atmosférica é geral. 1 atm, ou seja, 10 metros, só vai acontecer ao nível do mar. Então, aqui em Poços, né, em média aí a 1.300 metros de altitude, como você está subindo, né, em termos de altitude, a sua pressão atmosférica está diminuindo, né? A pressão atmosférica local está diminuindo. Então, quer dizer, em outras palavras, que teoricamente, né, teoricamente, lá em Ubatuba, isso aqui poderia ser 10 metros. Só que em Poços é menos que 10 metros, 10 metros, né? Tipo, teoricamente, 8 metros, 8 alguma coisa, tá? Por exemplo. Tudo bem, gente? Então, tomar cuidado com isso. Agora, na prática, eu vou recomendar que vocês coloquem esse valor aqui, né? Da ordem de coisas aí de 1 metro, 2 metros no máximo, para que vocês evitem problema, ou seja, para que evite que a bomba sofra cavitação. Evite que essa tubulação aqui sofra o processo de vaporização, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Depois a gente vai falar sobre cavitação lá na frente ainda no bombeamento, né, no exemplo aqui, mas só chamar a atenção disso porque vai aparecer lá na frente depois, tá? E outra coisa aqui, por último, só para fechar essa parte da explicação, é que o que eu estou falando com vocês aqui é em função desse desenho. Eu não sei se vocês vão se lembrar de como era o desenho no laboratório, mas no laboratório, o reservatório, ele está assim, o nível da água, desculpe, do reservatório inferior, ele está acima do eixo da bomba, né? Lá no reservatório, lá no laboratório, só tentar representar para vocês aqui, seria mais ou menos assim lá, ó. É um pouco diferente disso aqui, tá? Lá é como se fosse, né? A água. Esqueçam a parte de baixo aí, né? É como se fosse aqui, então, o nível, né? Aqui, por exemplo, o nível da água dentro do reservatório. Eu tenho que passar um pouquinho aqui, senão não representa, viu? Não consigo desenhar dentro, começando dentro. Então, o nível da água fosse isso aqui, a gente teria, então, uma situação que daqui, né, do eixo até o nível aqui, seria, então, positivo, né? Então, a água aqui nessa parte aqui, ó, se eu tenho um reservatório desse tipo, já seria pressão positiva, aí não teria problema que eu falei antes com vocês, tá? Porque o eixo da bomba está abaixo do nível da água. O que é mais comum? Tá nesse caso mesmo da ilustração aqui do problema, né? Desse exemplo. O que é menos comum? Tá desse jeito aqui. No laboratório, tá assim. O nível da água está acima do eixo da bomba. Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, para aí sim a gente começar a parte do dimensionamento com os valores ali. Podem perguntar, por favor, se tiver dúvida. Sem dúvidas? Tranquilo? Então tá bom, vou continuar aqui então. Qualquer dúvida é só chamar aí no bate-papo. Então vamos lá. Eu vou continuar aqui então, essa parte da ilustração, e aí a parte propriamente dita do começar o exemplo, digamos assim, né? Ali explicando a parte conceitual, então, por trás daquela ilustração. Dados conhecidos, tá, gente? Então, eu vou comentar com vocês aqui, vou falar uns valores e vou comentar com vocês que geralmente vocês podem seguir para fazer, por exemplo, o projeto de vocês, o que vocês podem mudar, que deve acontecer uma mudança, e o que já pode servir aqui como recomendação. Então, por exemplo,
cota de área per capita, tá? Nós precisamos de duas coisas para começar um projeto de bombeamento. Nós precisamos saber a vazão e a altura manométrica para poder fazer a seleção da bomba que vai promover esse deslocamento da água do reservatório inferior para o reservatório superior. Qual a informação que a gente começa? Para ter vazão, eu começo com esses dados aqui, ó, tipo cota de área per capita. Como isso aqui é um projeto, esse valor aqui significa o quê? Que, em geral, para projetos, a gente tem uma recomendação, tá? Isso é uma coisa assim, digamos, numa situação normal, são valores de referência. Tem uma situação que a gente trabalha com valores de 150 até 300 litros habitante dia. Então, repito, esses valores são para projetos de 150 até 300, tá? Isso é muito comum a gente usar e nem fazer muita referência disso, porque isso já é conhecido no meio dos projetistas como valores de referência. Então, aqui nesse caso, eu coloquei 200. Se vocês colocarem de 150 a 300, eu não vou nem me questionar, né, por que vocês colocaram esse valor. Se vocês colocaram um valor abaixo de 150, eu vou querer entender por que foi abaixo de 150, e se for acima de 300 também. Mas, como eu disse aí, um valor de 200, como está colocado aí, é um valor, né, tranquilo de referência. Podem colocar sem problema nenhum, que para projeto, se não tiver aí uma justificativa, né, esse valor aí seria um valor, assim, digamos, tranquilamente recomendado, tá? Outra coisa aqui, então, por exemplo, no projeto de vocês, eu não vou falar qual vai ser a cota de área per capita. Vocês é que vão definir, tá? Entre 150 e 300, podem definir e usar o que quiserem. Desnível de sucção é o valor de HS. Observe que eu falei com vocês. Aqui, no exemplo, está tratando como 4 metros. Então, é o HS, essa altura vertical. Não é comprimento de tubulação, viu, gente? É altura vertical, HS. Esse desnível aqui, então, está 4 metros. Eu recomendo sempre para projeto que faça entre 1 metro e 2 metros no máximo. Ou seja, instale a bomba o mais próximo possível do nível do reservatório inferior do nível da captação. Isso também não vou falar com vocês, não. Vocês vão definir aí qual é a altura, ou seja, qual o desnível que vocês vão considerar, tá? Então, eu sempre vou associar o que está aqui com o que vocês podem ou não fazer, podem ou não assumir em termos de valores. Então, cota de área per capita é uma referência, mas não quer dizer que tem que ser isso. Desnível de sucção vai depender da planta, né, de vocês, de onde vocês estão fazendo o bombeamento, para verificar em escala, em planta, o valor aqui da desnível de sucção. A tubulação, o material que eu vou trabalhar aqui no exemplo é PVC, não tem que ser isso, tá? Mas vocês precisam definir o material que vão trabalhar depois. Então, o que é recomendado? Que antes de começar qualquer projeto, que vocês definam qual é o material que vai ser trabalhado e que já pegue catálogo do fabricante desse material para vocês saberem, por exemplo, quais são as recomendações, desculpa, quais são os valores, né, de diâmetros comerciais, tá, desse material. No caso aqui é PVC, tá? Mas vocês precisam ter acesso a esses materiais, né? Um catálogo, por exemplo, se você quiser entrar na internet, você vai achar facilmente aí catálogo de diferentes tipos de material, né? E vocês podem definir qual que vocês vão trabalhar. Então, também aqui uma definição do grupo, né?
O que vai trabalhar? Qual material? Jornada de trabalho da bomba. Por que isso? Porque é inviável, né? Não é recomendável que uma bomba funcione durante as 24 horas do dia, tá? Em geral, faz-se o uso da bomba durante poucas horas ou alguns minutos. No exemplo aqui, né, até pelo porte aqui da instalação, colocou aqui, foi colocado no exemplo, 8 horas por dia. Então, fica ligado 8 horas e desligado 16 horas, né? Ou seja, complementa aí para as 24 horas. Agora, em termos de comprimento da tubulação, da sucção, 10 metros. Então, o que se faz aqui? Vai medindo mesmo, né? Medindo mesmo. Agora, essa altura mais essa distância aqui, 10 metros. Medindo aqui, ó, toda essa parte aqui da tubulação de recalque, no exemplo aqui, 300 metros, tá? Então, essas informações aqui de comprimento da tubulação de sucção de recalque, antes de definir onde vai ser a sua instalação, e antes de saber as informações topográficas, informações do terreno, e antes de definir o traçado da tubulação sobre o terreno, você não consegue saber quanto que é a tubulação de sucção, quanto de comprimento, né? É a tubulação de sucção, nem quanto de comprimento é a tubulação de recalque, tá? Então, primeiro você tem que fazer isso, ter o traçado do terreno e ter o traçado da tubulação nesse terreno. Aí você pega essas distâncias, né? Esses comprimentos em planta baixa. Coeficiente de reforço. Aqui eu uso um único coeficiente, que na verdade, né, seria, digamos, desmembrado, pode ser analisado desmembrado em dois, K1 e K2, para levar em conta o seguinte, né? Ao longo do ano, a gente tem períodos mais quentes e mais frios, né? Então, esse coeficiente aqui, ele considera que ao longo do ano, eu tenho um dia que vai ser mais significativo em termos de consumo, porque vai ser um dia mais quente, né? Dias mais quentes, a gente tende a consumir mais água. Outra coisa que leva, então, em conta é que ao longo desse dia mais quente, ou dos dias, né? É muito comum alguns horários, né, chamados horários de pico. Ou seja, o horário que geralmente, né, grande parte das pessoas estão chegando em casa, por exemplo, né, do trabalho ou da escola, coisa do tipo, para, né, tomar um banho, para fazer, né, para alimentação. Então, horários onde existe, né, pode acontecer esse pico de consumo em função dessa demanda elevada nesses dias, ou no dia, né, mais quente, e no horário, né, mais problemático, digamos, desse dia. Então, aqui é colocado um chamado de K1 e K2, eu já coloco um valor direto, né, de 25%, ou seja, 1,25, então, aqui representa 25% de folga, digamos assim, então, é isso chamado de coeficiente de reforço. E a partir disso, o desnível de recalque também aqui, né, é considerado esse desnível de recalque, só lembrando que é essa altura chamada aqui de HR, tá? Então, essas são as informações da parte, né, do projeto, dos dados do projeto, tá? Além disso, tem que ser detalhado quais são as peças especiais utilizadas na tubulação de sucção e utilizadas na tubulação de recalque, né? Tubulação de sucção, muito comum a gente ter uma válvula de pé e uma curva de 90. Tubulação de recalque, não dá para falar muita coisa aqui, mas o que é mais comum? Saída livre, válvula de retenção e registro ou válvula de gaveta, tá? Quantas curvas vai ter e qual é o grau, né, de inclinação dessa curva depende do traçado do terreno
e do traçado da tubulação, tá? Em relação a essa questão aí, gente, dos dados, das informações, de valores de referência, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo, Flávio, essa parte. Tá. Beleza. Então tá jóia. Isso aqui então é informação, né? Vou continuar aqui, começando então, mostrando as informações e começando o cálculo. Primeira coisa, calcular vazão, tá? Para chegar então no diâmetro das tubulações, eu preciso saber qual que é a vazão que passa por essa tubulação. Então, a vazão a gente calcula dessa forma aqui, ó. A vazão vai ser um N, que é número de pessoas a ser atendido, K1 e K2, que são aqueles coeficientes que eu falei com vocês de reforço, que globalmente ali a gente usa 1,25, né? 1,25. E Qzinho aqui é a vazão per capita, que nesse exemplo é 200, mas que vocês podem trabalhar entre 150 e 300, sem problema, que vai ser aí referência boa para vocês considerarem, tá? Então, o Q1 aqui, se vocês fazem essa conta... Ah, desculpa. Esse 86.400 aqui é o número de segundos em um dia, nas 24 horas. Essa parte superior da equação aqui é volume, tá? Essa parte inferior é tempo. Então, volume por tempo é vazão, tá? Então, aqui repetindo, N é 500 pessoas, 500 habitantes. 1,25 adimensional é um coeficiente de reforço. 200 litros por habitante em um dia, tá? Então, se você tem aqui habitante e aqui tem litros por habitante, então quer dizer que vai ficar litros aqui em cima, né? Aqui em cima fica litros. Como é em um dia, então 86.400, ou seja, nas 24 horas eu tenho 86.400 segundos. Se vocês fizerem essa conta aqui, vocês vão encontrar que caso fosse considerar um bombeamento de 24 horas, tá? O valor da vazão seria, então, de 1,45 litros por segundo, ou 1,45 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, tá? Como a gente não recomenda, não trabalha com a vazão durante as 24 horas, então aqui a gente considera, na verdade, que o ideal seria você trabalhar com aumentando a vazão de forma proporcional que aquele volume será bombeado. Que volume? Que você vai achar aqui calculando esse numerador, fazendo a conta nesse numerador. Só que, ao invés de trabalhar as 24 horas, no exemplo aqui do projeto, estamos trabalhando com 8. Isso quer dizer o quê, então? Que para conduzir o mesmo volume, tá? Em 8 horas, ao invés das 24 horas, quer dizer que a gente vai ter que bombear o quê? Uma vazão 3 vezes maior. Por isso que a vazão aqui da bomba, né? A vazão da bomba aqui, ó, é de 4,36 litros por segundo. E a vazão intermitente, ou seja, durante as 24 horas, desculpa, a vazão contínua, seria 1,45, né? Então, como a vazão será intermitente, ou seja, a vazão da bomba, 4,35, tá? Aqui seria o mesmo raciocínio se vocês fizessem aqui 500, 1,25, 200, e aqui, ao invés de dividir por 86.400, se você já dividisse pelo número de segundos em relação às horas de funcionamento. Então, ao invés de 86.400 aqui, seria colocar 1/3 disso, né? Então, se você considerasse 8 horas,
ao invés das 24, na verdade, você já teria a informação ali, já dividiria por 28.800 e não 86.400. Se você fizer isso, não precisa fazer o passo a passo que está, né, a transformação que está embaixo aqui. Tainara, 500 é o número de pessoas a ser atendida. Então, vamos supor, se você pensar, né, numa população de 500 habitantes, ou numa região da cidade de 500 habitantes, né, ou um bombeamento para um local como é lá, né, o campus, né, da universidade, lá, temos de 500 pessoas se atendidas, então esse número, tá, é o número de habitantes ou o número de pessoas a ser atendida pelo projeto, né? O projeto pode ser somente para um trecho, para uma parte da cidade, ou uma parte do bairro, né? Uma região específica, tá? Então, isso aqui é só exemplo, né? Mas esse 500 é o número de pessoas a ser atendida pelo projeto, tá? Vazão intermitente é o que mesmo ali? É o 24 dividido pelo 8? Seria, Flávio? Desculpa, eu dei uma viajada aqui. Isso, a vazão contínua seria aquela aplicada em 24 horas, tá? A vazão intermitente é você liga um tempo e deixa outro tempo desligado. Então, esse Beleza. 24 por 8 significa o quê? Que vai funcionar 8 e ficar 16 desligado. Uhum. Então, a vazão é intermitente. Então, a vazão da bomba é a vazão intermitente, que é esses 4,35 litros por segundo. Como a gente tem que usar, né, em metro cúbico por segundo, ficaria 4,35 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo na equação. Tá? Aí, no caso, por exemplo, quando a vazão é intermitente, a vazão tende a ser maior do que quando ela é contínua? Isso. Pense que você está transportando, o volume tem que ser único. Tá? Entendi. Aí você tem que aumentar o volume. Aí você tem que se você está diminuindo o tempo, você está aumentando a vazão. Sim, exato. Beleza, entendi. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não? A partir disso aqui, lembra o seguinte, a gente está aqui calculando, né, diâmetro da tubulação. Então, vamos lá, vou colocar aqui na sequência. E aqui eu vou explicar para vocês algumas formas de fazer isso, tá? Como calcular isso aqui. Um detalhe importante, a gente sempre calcula diâmetro da tubulação de recalque e usa um diâmetro superior para a sucção. O que quer dizer isso, gente? Que a gente nunca calcula diâmetro de sucção. A gente calcula o de recalque, olha no material, no catálogo do fabricante, qual é o diâmetro superior e usa esse diâmetro superior para a sucção. Então, o foco sempre é dimensionar, tá? O foco sempre é dimensionar a tubulação de recalque, diâmetro de recalque, tá bom? A partir disso, você adota um diâmetro comercial acima para a sucção. Não adianta me perguntar qual é o diâmetro comercial para PVC, qual que é o diâmetro comercial para aços em casa, qual que é o diâmetro comercial para PAD. Sempre recomendo, tenha em mãos o catálogo do fabricante do qual você quer fazer o dimensionamento. Qual o material, tá? E outra coisa importante, a gente sempre faz referência a esses valores, né, digamos assim, inteiros, né, arredondados aí, mas o cálculo que vocês devem fazer de vazão, né, de bombeamento, desculpa, de cálculo de perda de carga, de tudo,
deve ser feito considerando o diâmetro interno da tubulação. Então, por exemplo, quando a gente fala que a tubulação tem 100 milímetros de diâmetro, na verdade, o diâmetro interno dela é um pouco menor do que 100. Esses 100 milímetros, né, acaba sendo um valor que a gente chama de diâmetro nominal, para não falar 97,72 milímetros, né? Então a gente chama de diâmetro nominal. Mas quando tiver o catálogo do fabricante, ele vai, pelo desenho, ele vai fazer uma ilustração para te mostrar qual que é o diâmetro nominal, tá? E qual é o valor do diâmetro interno. Esse diâmetro interno é o que você, de fato, tem que considerar para fazer cálculo de perda de carga. O diâmetro nominal serve como uma referência para você chegar até a loja, né, para adquirir o material e pedir com um diâmetro nominal. Tá bem? Até aí todo mundo entendeu? Tá, jóia. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui uma maneira como está aqui colocado na apresentação e vou explicar uma forma que eu até prefiro, tá? Que vocês façam a conta e eu vou explicar por quê. Se vocês adotarem essa expressão aí, essa expressão, né, que está colocada aqui em cima para vocês, que é 1,3T, né, aqui, ó, 1,3 T 24, 0,25, raiz de Q, essa expressão é conhecida como equação da ABNT, tá? Ela, então, é utilizada para, né, calcular diâmetro de instalações onde a gente não tem um bombeamento contínuo, né? Tem um bombeamento intermitente. Aqui leva em conta, então, 1,3 seria uma constante. O T aqui, né, está representando a jornada de trabalho, nesse caso é 8. Aqui, 0,25. Tome cuidado, gente. Aqui entra 8, mas a vazão aqui, ó, já é os 4,35 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Não é de 1 ponto alguma coisa lá, 1,45, eu acho, né? Não é aquele valor, é já 4,35 vezes 10 a menos 3, por mais que apareça aqui a jornada de trabalho. Se você fizer essa conta, aqui você vai chegar num diâmetro, tá? De 65 milímetros, e no exemplo está afirmando que esse diâmetro não é comercial, ou seja, é um diâmetro não comercial. O que teria que fazer, então? Verificar no catálogo do fabricante um diâmetro comercial inferior àquele, adotar como o diâmetro, né, do recalque, por isso DR aqui, e aqui embaixo o diâmetro de sucção, que é o diâmetro comercial acima. Então, observe que chegou num diâmetro não comercial, olhou no fabricante quais eram os diâmetros comerciais, analisou aqui então que o inferior era 60 milímetros, adotou esse como comercial e adotou o 75, que é o comercial acima dos 60 milímetros. Então, ficou definido que o diâmetro de recalque seria 60 milímetros, o diâmetro de sucção 75 milímetros. Uma coisa importantíssima, que eu vou até explicar para vocês como fazer isso de uma forma mais rápida, mais fácil, mais direta, mas é isso aqui, ó. Não basta vocês calcularem esse diâmetro e apresentar esses valores aqui. É importante que vocês apresentem, tá? É importante que vocês apresentem o valor das velocidades, tanto de recalque, que VR, quanto de sucção. Tá, gente? É importante isso.
tem que constar nos cálculos esses valores de recalque de sucção, tá? Então, repetindo, nesse procedimento aqui, usa a equação da BNT, acha o diâmetro, verifica se ele é comercial, geralmente não é comercial, aí você adota um inferior para o recalque e um superior para sucção, e você vem e confere as velocidades de escoamento, tanto de recalque quanto de sucção. Quais são os valores recomendados? Recalque o mais próximo possível de 1,5 metros por segundo, sendo que é aceitável de 1 metro por segundo até 3 no máximo. Tem sistemas, tem softwares de dimensionamento que não aceita nem continua o cálculo se você deixar uma velocidade de recalque acima de 3 metros por segundo, né? Uma velocidade de escoamento acima de 3 metros por segundo. Então, o valor, tá? O de referência aí seria 1,5 metros por segundo, sendo que é aceitável em torno de 1 até 3. 3 é o limite superior. Enquanto os valores de sucção, tá? Valores de sucção na ordem aí de 1 metro por segundo. Geralmente aí de 0,8, 0,7 até 2 é aceitável. Tá bom, gente? Então, Esse valor eu adoto, Flávio? não, isso aqui foi calculado, que eu ia explicar aqui, ó. Vazão, né? Ah, tá. Igual área vezes, vezes velocidade. Se você tem a vazão calculada pelo passo anterior, que é 4,35 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, e você tem o diâmetro, você consegue calcular a área. πd2 sobre 4, né? Então, π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, você tem a área. Vazão, nesse exemplo, 4,35 vezes 10 a menos 3. Então, você isola e acha a velocidade. Foi isso que foi feito aqui, para calcular o VR e o VS. Por que deu diferente? Beleza. Tá? A vazão é a mesma, né? Mas o que deu diferente? Porque os diâmetros são diferentes. Como o diâmetro de recalque é menor, passa a mesma vazão, a velocidade tem que ser maior. Isso, exatamente, Mariana. Se você calculou e deu acima, tem que refazer, tá? Então, é até nesse sentido que eu já vou explicar aqui de uma outra maneira para vocês, tá bom? Justamente pela sua pergunta. Eu não faço desse jeito aqui como está no exemplo, mas eu coloquei por quê? Porque esse jeito, ele é recomendado, inclusive, como vocês estão vendo aqui, pela BNT, tá? Como eu falei para vocês, como a área... Não sei se eu vou conseguir colocar isso aqui não, né? Acho que vai ficar meio difícil para mim aqui. Eu não coloquei isso antes. Como a área, né, é igual a π, tá? Diâmetro ao quadrado, né, sobre 4. Então, como a área é isso, e eu tenho o catálogo, tem os diâmetros comerciais, o que eu recomendo? Como você tem a vazão que passa pelo sistema, eu recomendo o seguinte, que você coloque numa planilha de Excel, tá? Uma coluna de diâmetros comerciais, use a informação da vazão e calcule uma coluna de velocidades, tá? Depois que você fizer isso, você teria o que então? Teria uma coisa do tipo assim, ó, V1, né? V2,
várias velocidades aqui, né, que você poderia fazer. Então, você teria o quê? Uma coluna de velocidades associadas aos diâmetros, né? Então, diâmetro 1, diâmetro 2, tá? E assim por diante. O que eu recomendo, então? Que você venha aqui, ó, e analise, opa, qual que é o diâmetro que levou mais próximo à velocidade de 1,5 metros. Pega esse diâmetro, considera como recalque, e pode ter certeza, o diâmetro superior vai ficar muito próximo já do valor de 1 metro por segundo, se você pegar esse 1,5 para recalque. O outro, que vai ser superior, que vai ser de sucção, já vai ficar próximo. Então, o que eu recomendo, na verdade? Ao invés de fazer tudo isso aqui que eu tinha comentado antes, que está na apresentação, recomendo isso aqui, ó. Calcule as diversas velocidades para a vazão única que passa pelo sistema. Calcule as diversas velocidades para os diversos diâmetros comerciais. Adote o que está mais próximo de 1,5 metro, tomando esse cuidado. Na sequência, né, o diâmetro acima terá que estar próximo de 1 metro por segundo, viu? Aí resolve esse problema, Mariana, de verificar, primeiro fazer a conta, depois verificar a velocidade e correr o risco de ter que trocar e fazer, na verdade, o que eu estou comentando aqui, por último agora, tá? Então, se você fizer esse processo anterior, você obrigatoriamente tem que calcular velocidade. Não pode deixar de calcular. Justamente para confrontar e para verificar se está na faixa recomendada. Agora, se você pode fazer isso, então, tendo conhecimento dos diâmetros comerciais, sabendo qual é a vazão que passa pelo sistema, então faça direto, calcule as velocidades e fala qual que é o diâmetro adotado em função da velocidade de referência que vocês precisam usar para dimensionamento, tá? Então, essa aí seria a forma mais lógica de fazer. Entendido? Tá joia. Mais alguém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, isso é que a gente precisa, né? Você precisa ter, então, você tem a informação da vazão que você obteve com o número de população a ser atendida, com aquele coeficiente K1 e K2, né? Chega, adota a vazão per capita, o Qzinho, calcule a vazão, adote o número de horas de funcionamento da bomba, nesse caso aqui, nesse exemplo, 8 horas, pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8, né? O que não é recomendado são 12 horas, 24 horas, né? Sempre menos do que 24 horas. Obtenha, então, a vazão da bomba, obtenha o catálogo do fabricante, pelo catálogo do fabricante, quais são os diâmetros comerciais, e a partir disso, né, a partir desses diâmetros comerciais, adote, então, né, esse procedimento, verifique qual a velocidade que está mais próxima de 1,5 metros por segundo, podem fazer isso no planilha do Excel direto, adote esse diâmetro e vocês vão ver que o superior já vai estar próximo de 1 metro por segundo, ou seja, já vai, né, por esse procedimento, identificar qual que é o diâmetro, tá, para a sucção, para o recalque, e o superior vai ser o diâmetro para a sucção. Tendo as informações dos diâmetros, o que vocês vão poder fazer? Vocês vão poder calcular a perda de carga a partir, né,
desse momento que você tem essa informação, tá? Como a altura manométrica depende da perda de carga, e eu tenho diâmetros diferentes, não é? Para recalque e para sucção, como eu tenho peças diferentes, eu preciso calcular, né, a perda de carga para a sucção e calcular a perda de carga para o recalque, tá? Então eu tenho que separar isso. E lembrando que é o seguinte, eu preciso considerar para a tubulação de sucção as peças especiais. Então não vai ser só o comprimento real. Aqui entra aquela parte do capítulo 3, que é peças especiais, perda de carga, né, localizada. Por isso, essas informações da válvula de pé, da curva de 90, da redução excêntrica, para que você possa chegar no comprimento virtual. Esse é o procedimento que está sendo usado aqui. Então, de tubo reto, de tubulação, era só 10 metros. Mas, considerando as peças, teve uma aqui que não foi considerada ainda, depois eu explico por quê, né? Mas está aqui para lembrar que ela pode existir, não é que ela exista sempre, mas pode existir, essa redução excêntrica. Então, observe o seguinte, tinha uma tubulação aqui de 10 metros e chegou até 36,4 metros, ou seja, tem muito mais comprimento virtual aqui, né, fictício, desculpa, que chega no comprimento virtual de 36,4 metros, do que da própria tubulação reta, tá? Então, essas peças são importantes, repetindo, porque vocês precisam calcular as perdas de carga separado, tubulação de sucção, tubulação de recalque. Diâmetros são diferentes, comprimentos diferentes, peças especiais diferentes, e por isso precisa ser separado. Com as informações da tubulação de recalque, desculpa, de sucção, você faz o cálculo da perda de carga de sucção. Com as informações da tubulação de recalque, né, verifica quantas peças, quais as peças, o que precisa, né, lista isso também e calcula o comprimento virtual. Lembrando que o comprimento real era 300 metros e de peças especiais foi acrescentado 15,20, totalizando o comprimento virtual de 315,20. Um detalhe importante, né? Vocês têm 3 tipos de possibilidade de métodos, né, de calcular a perda de carga localizada ou acidental. Aqui, só deixando claro que está sendo utilizado o método dos comprimentos equivalentes, tá? Que é, inclusive, que eu prefiro também trabalhar. Então, definiu o método, usa para os dois, obviamente, para a sucção e para o recalque, tá? Não faz sentido mudar. E o que vocês já devem ter percebido aqui, essa equação está um pouquinho modificada em relação do livro, né? Que eu tinha comentado com vocês, mas é questão de arredondamento. Aqui, então, está sendo usada a equação de Hazen-Williams. Então, qual a equação que vocês vão usar no projeto? Podem ficar à vontade para usar a equação universal ou a equação de Hazen-Williams, tá? Não tem problema nenhum. Só que definam também a equação e trabalhe com ela até o fim, tá? Então, isso é importante. Aqui, repetindo, então, essa equação está um pouquinho modificada em número de casos decimais, tá? 10,65, que a gente tem trabalhado, vazão a 1,85, comprimento virtual de sucção, C, e aqui, como primeiro estou calculando de sucção, DS, né, para lembrar que é do diâmetro de sucção, pega as informações aqui, vê que o C para o PVC é 140, comprimento virtual de sucção 36,4 e chega numa perda de carga de 0,53. Como tinha, né, como tem no projeto 4 metros de desnível de sucção, o HS é 4 metros, se a gente quiser chamar, né,
de altura manométrica de sucção, é somar o quê? A nossa altura geométrica de sucção, né? A altura de sucção, mais a perda de carga, seria 4,53. Fazendo a mesma coisa aqui para a tubulação de recalque, chega, né, usando as informações da tubulação de recalque, usando o diâmetro de 60 milímetros, chega aqui em 13,5 metros. Como eram, né, no projeto, desculpa, é no projeto 11,5 metros, o desnível de recalque chega-se a uma altura manométrica de recalque de 25 metros. Se eu somar a altura manométrica de recalque mais a altura manométrica de sucção, eu vou ter a altura manométrica final. No exemplo aqui, 29,53. Foi arredondado para 30 metros, gente, mas eu recomendo que vocês trabalhem com uma casa decimal e não faça arredondamento como foi feito aqui. Por que foi feito arredondamento aqui para 30 e não trabalhou com 29,5 ou 29,6? É porque tinha uma peça, depois eu vou explicar para vocês com mais calma sobre isso aqui, tinha uma peça aqui que não foi considerada, que é essa redução excêntrica. A redução excêntrica serve para, né, entrar a tubulação que vem da sucção, que geralmente tem um diâmetro diferente, né, da entrada da bomba, né, a tubulação onde encaixa na bomba. Então, como existe essa diferença de diâmetros, geralmente é preciso uma redução. Aqui não foi feito, mas o correto seria agora, depois que selecionar a bomba, voltar aqui, refazer essa conta e considerar esse valor, tá? Aqui a título de exemplo, de ilustração, né, só para mostrar como é o projeto, não foi refeito e considerou que esse restante aqui de 0,47 serviria, né, como aquela informação lá para considerar aquela redução excêntrica. Então, no exemplo aqui, né, só para fechar o assunto de hoje, a altura manométrica calculada, 30 metros, e a vazão de 4,35 metros cúbicos por segundo. Vazão e altura manométrica permitem a gente fazer a seleção da bomba, tá? Então, hoje eu vou explicar para vocês até aqui, né? E a partir, no caso, na próxima aula, eu volto explicando, então, como é que você seleciona a bomba a partir do momento que você tem informação da altura manométrica e da vazão da bomba. Lembrando o seguinte, né? Que a vazão da bomba, a gente conseguiu a vazão da bomba sabendo apenas aquelas informações iniciais de número de pessoas a ser atendida, de número de horas de funcionamento, né? E daqueles coeficientes de reforço K1 e K2, e chegamos na vazão da bomba, e a altura manométrica foi calculada como sendo a altura geométrica mais a perda de carga. A altura manométrica foi dividida, então, em altura manométrica de sucção e altura manométrica de recalque. A altura manométrica de sucção, então, sendo a altura de sucção mais a perda de carga de sucção. A altura manométrica de recalque sendo a altura de recalque mais a perda de carga de recalque. Juntando essas duas alturas manométricas, né, de sucção e de recalque, chega na altura manométrica geral. A altura manométrica e vazão são as informações necessárias para fazer a seleção da bomba. Então, qual é a bomba que eu vou utilizar para esse dimensionamento? Tá? É justamente essas informações que a gente obteve hoje e na próxima aula a gente faz o dimensionamento, considerando então que a gente já tem calculado a altura manométrica e a vazão da bomba. Tudo bem, gente? Dúvidas? Perguntas? Por hoje seria isso aí. Se tiverem dúvida, estou à disposição para responder. Tá?
Beleza, professor. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Então tá joia. Se não tiver dúvida, boa noite para vocês. Obrigado pela atenção, tá? Aquele abraço, Ô, se cuida. Flávio, deixa eu só perguntar uma coisa. Pode Você falar. já pode passar as informações que a gente precisa, tipo quantidade de pessoas, para a gente já começar a fazer? Ou é para esperar um pouco? Eu posso fazer, talvez amanhã eu mande já, se for o caso, Tá bom, tá? obrigada. Por nada. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês, tá? Se cuidem. Eu vou mandar material por e-mail, esse material da apresentação. E aí aviso para vocês lá e vou deixar a aula. A aula tá gravando aqui, né? Vou disponibilizar a aula e